Fala galera, beleza? Do primeiro ano, que saudade de vocês, gente. Bom, vamos lá para mais uma aulinha de Química B, primeiro ano. Gente, pega o seu livro na página 209, por favor. É o livro 1A, é a última vez que nós estamos trabalhando com ele, tá? Lembrando que tudo que eu falei até agora para vocês é assunto do PAS e do PSS. Etapa 1. Lembrando que o PAS, se você não acompanhou as nossas informações, o PAS vai ser lá em fevereiro do ano que vem. Então dá tempo de estudar tranquilo. Primeira questão da página 209, ela diz assim: com relação a um composto iônico de fórmula X2Y3. Uau, é um composto iônico. Então vamos lá. Represente o cátion e o ânion com suas respectivas cargas. Galera, se isso aqui é um composto iônico, o teacher ensinou para vocês que primeiro vem quem? O cátion. Significa que o primeiro cara aqui é o cátion. E que depois do cátion nós escrevemos o ânion. Olha que loucura. O ânion. Lembra da regrinha de escorrega e tomba? Esse 2 que veio parar no X é a carga do Y. O 3 que está aqui debaixo do Y é a carga do X. Então, o meu cátion é o X 3+, perfeito, estou na questão 1 mesmo. E a carga do ânion é o Y2 menos. Beleza? Essa foi a letra A. Letra B. Vamos olhar o que a letra B ela está solicitando. Letra B. A letra B diz o seguinte: quais os prováveis números de elétrons na última camada de valência dos átomos X e Y no seu estado fundamental? Galera, o átomo X, veja que o seu cátion é 3+. Se ele é um cátion 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Significa que ele tinha 3 elétrons na camada de valência. O Y, ele é 2-. Significa que ele ganhou 2 elétrons para alcançar o octeto. Se ele ganhou 2, significa que ele tinha 6 elétrons na camada de valência. Olha que loucura! Foi então a questão 1 dessa página. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 diz assim: ao reagir um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. Alcalino terroso é da família 2A. É do grupo 2 da tabela periódica. Todo metal que está na família 2A tem qual carguinha mesmo? Tem carguinha 2+. Todo metal que está na família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, então ele perde esses 2 elétrons. Então, fatality. Ao reagir o metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica dos elementos com um halogênio do segundo período. Galera, halogênio, todo halogênio, grupo 17, família 7A, família do flúor, possuem 7 elétrons na camada de valência. Se eles possuem 7 elétrons na camada de valência, eles precisam ganhar 1 elétron para ficar com 8. Então vamos lá. Esse número 2 desce debaixo do halogênio. Esse número 1 desce aqui embaixo do metal. Então, a fórmula iônica fica M1 halogênio 2. Significa que esta é uma possível fórmula do meu composto iônico. Continuando. Com um halogênio do segundo período, forma-se um composto iônico. Então, a primeira lacuna, você vai escrever o seguinte: forma-se um composto iônico. Teacher, como que eu sei que é um composto iônico que será formado? Porque tem um metal perdendo elétron, tem um ametal ganhando elétron. Então, no primeiro espaço, forma-se um composto iônico. De fórmula, tem um espacinho. Os termos que completam corretamente as lacunas são respectivamente. Então, galera, existe uma outra lacuna. Nessa outra lacuna, eu tenho que escolher a fórmula que cabe ali dentro. Vamos ver a letra A?
Na letra A está escrito iônico e MgF2. Mg, magnésio, ele é um metal da família 2A? Sim, bela margarida. F2, F, flúor, é um halogênio? Perfeito. Então, esse MgF2 pode ser essa minha fórmula geral. Então, a letra A já está totalmente correta. Beleza? Letra A é a certa. Letra A é a certa, com muito amor. Beleza? A letra B pode ser a certa? Não, porque o Na não é um alcalino terroso. A letra C está escrito molecular, é um composto iônico. A letra D também está escrito molecular e é um composto iônico. Mas olha que loucura, vamos para a questão 3. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. Badumts, que loucura. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas. Olha que loucura. Primeira afirmativa. Apresentam brilho metálico? Quem que apresenta brilho metálico? Os metais, tipo ferro. Ó, o Danilo respondeu aqui, ó, tipo ferro. Danilo, vem dar um oi para a galera. Danilo não vai dar oi, continua então. Apresentam brilho metálico? Não, gente, tá falso. Não apresenta brilho metálico. Segunda. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição? Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro, que difícil escolha, não? Sim, gente, compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Lembra que eu falei que aproximadamente 800 graus Celsius a gente não consegue derreter o sal de cozinha na panela de casa. Beleza? Então a segunda é verdadeira. Vamos para a terceira. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa? Eu falei isso. Quando você pega o sal de cozinha e joga ele na água, essa solução formada é capaz de conduzir eletricidade. O sal de cozinha na sua forma sólida não é capaz de conduzir eletricidade. O sal de cozinha derretido, onde os íons não estão fixos, que nem na forma sólida, também conduz eletricidade. A terceira está totalmente verdadeira. Vamos para a quarta afirmativa. Olha que loucura. Quarta afirmação. São sólidos nas condições ambiente? Sim, gente. A maioria dos compostos iônicos, sim, são sólidos à temperatura ambiente. Perfeito. 5. Vamos para 5. São pouco solúveis em solvente polares como a água. Teacher, esse nome polar, não sei o que você está falando. Gente, esse negócio de polaridade, solventes polares, nós vamos aprender mais para frente. Mas, ó, essa palavra polar, ela está bem encaixada aqui na frase. Mas dá para ler. São pouco solúveis em água? Não, gente. O sal de cozinha, ele é muito solúvel na água. Então, essa daqui, ela está falsa. Qual é a alternativa que dá 2, 3 e 4 correta? Letra B. Letra B é a nossa alternativa correta. B de bolo, porque a gente só pensa em comida nessa quarentena. Ó que loucura. Beleza? Então, vamos lá. Eu aumentei um pouquinho os meus quilos, mas é a saudade que está crescendo dentro de mim. Vamos para a questão 4. Questão 4. Também da página 209. A questão 4 diz assim. Utilizando dois elementos químicos A e B com números atômicos 19 e 34. Então, eu tenho o A, número atômico 19, eu tenho o B, número atômico 34. Olha que loucura. Respectivamente. Letra A. Letter A. Escreva as configurações eletrônicas dos dois elementos utilizando o diagrama de Luiz Paulão. Com base nas configurações, diga a que grupo ou família da tabela periódica pertence cada um dos elementos em questão. Vamos fazer a distribuição? Olha que loucura. 1s2, 2s2, 2p6. Parece que eu estou vendo o dia que eu falei para vocês. Galera, fazer a distribuição do Luiz Paulão é muito importante. Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6. Foram 10 elétrons. Aí agora eu vou no 3s2, 3p6.
foram 18 elétrons. 4s1 deu 19. Ó, você que está na sua casa mexendo no celular, vai para fora. Brincadeira, você já está na sua casa, não tem como ir para fora. Professor, mas eu estou assistindo a aula no celular. Tudo bem, então não mexe. Vamos lá, presta atenção. Fiz a distribuição eletrônica do meu elemento A. Agora vamos fazer do elemento B? Vamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 foram 18, 4s2 foram 20, 3d10 foram 30, agora vem o 4p4. Beleza, gente? Ó, 34 elétrons sendo distribuídos. Aí ele pede qual é a família ou grupo de cada um. Ó, 4s1. 4s1, se terminou com um elétron na camada de valência e é S, esse cara está no grupo 1 da tabela periódica, gente. Ele está no grupo 1 da tabela periódica, também conhecido como metais alcalinos. Olha que loucura. Esse cara terminou em 4s2, 4p4. Beleza? Exatamente. 4s2, 4p4. 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons na camada de valência, ele está na família 6A, que é o grupo 16. O grupo 16, que é a família 6A, lembrando que aqui também pode chamar de família 1A. O grupo 16, que é a família 6A, também são conhecidos como calcogênios. Calcogênios ou família do oxigênio. Olha que loucura. Beleza? Letra B, letter B. Qual será a fórmula do composto formado entre os elementos A e B? Qual será a fórmula entre os elementos A e B? Que tipo de ligação existirá entre A e B no composto formado? Vamos lá. Galera, o A é o cara que tem um elétron na camada de valência. Então ele vai perder esse um elétron. Vai ficar um mais. O B, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então ele ganha 2 para ficar estável. Gente, eu tenho um metal ligado a um ametal. Que tipo de ligação isso dá? Isso dá uma ligação iônica. Ligação iônica. Como é que eu faço para montar a fórmula mesmo? O número 2 desce no A, o número 1 desce no B. Formando aqui para a gente o A2B. Esta é a fórmula iônica. Fórmula iônica. Vamos escrever? Fórmula iônica. Fórmula iônica. É isso que o exercício pediu? Que tipo de ligação? Qual é a fórmula? Beleza, gente. Está justificado. Opa, qual é a justificativa? Qual é a justificativa? Justificativa, aqui é a letra B. Porque ocorreu troca de elétrons. Mas, que loucura! Vamos para a questão 5, gente. 3 substâncias puras, X, Y e Z. É legal falar X, né? X, Y e Z. Tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido como no líquido. Galera, estado líquido é a mesma coisa que derretido, tá? Derretido, tá bom? Estado líquido é depois que passou pela fusão. Dragon Ball é melhor que Naruto, vai. Se briga. Testados no estado sólido ou no estado líquido. E os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. A tabela está colocando aqui, ó, X, Y, Z. X, Y e Z. Então vamos lá. Esse meu composto no estado sólido, ele conduz eletricidade. Sim. Se ele conduz eletricidade no estado sólido, ele não é um composto iônico, tá bom? Ele é um metal. Então, X é um metal. Então já vamos fazer isso aqui? X é um composto metálico. Teacher, como é que você sabe que ele é um metal? Porque ele conduz na forma sólida. E o metal, quando é derretido, também conduz. Vamos lá? Vamos para o X, eu descobri. Agora vamos para o Y. Y não conduz eletricidade na forma sólida. Opa!
pode ser um composto iônico. Sim, ele conduz na forma líquida. Perfeito, ele é um composto iônico. Agora o Z, na forma sólida não conduz, na forma líquida também não conduz. Ele é chamado, galera, de composto molecular. Ô, teacher, mas você não falou ainda de composto molecular. Não, não mesmo. Tá? Mas já que ele não conduz, você já saberia que ele não é iônico. Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica letra D, Y apenas. Então, a letra D é a nossa correta. Oh, que loucura! Vamos então para a questão 6. Questão 6. Questão 6 da página 209. Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos representados na figura do Breaking Bad. Breaking Bad, ele tem aqui o Br e o Ba. O Ba é o bário, que é um metal da família 2A. Então a carga dele é 2+. O Br é o bromo, ele é um ametal, ele é um halogênio. Se ele é um halogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele ganha 1 elétron para ficar estável. O bário, que é da família 2A, do grupo 2, metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na camada de valência. Ele perde esses 2 elétrons. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ó, o número 2 desce no bromo. Ó que loucura. O número 1 do bromo desce no bário. Ó que loucura. Formando, então, aqui pra gente o BaBr2. Esses elementos podem formar o composto iônico BaBr2. Ô, teacher, como que eu sei que é um composto iônico? Porque eu tenho um metal que formou o meu cátion ligado com um ametal. Ó que loucura, que formou o ânion, tá bom? Teacher, sempre tem que ser um ametal? Não, às vezes, em vez do ametal, pode ser também o hidrogênio. Ah, que loucura, eu não vou te assustar mais, em paz. Ah, que loucura, né? Ô, teacher, continua a aula, vai. Então vamos lá, gente, ó. Questão 7 do Cefet Minas Gerais 2019 adaptada. Galera, essa questão 7 tem um enunciado bem grande. Vamos ver quem lê mais rápido? Vamos ler? Vamos ver se eu consigo ler o enunciado da 7 inteiro. Sem parar para respirar. Sei que você não está pagando para ver isso, mas vai de bônus. Vamos lá. Vamos melhorar meu diafragma. A poluição das águas superficiais por meio de eutrofização artificial é um problema recorrente em lagos e reservatórios. Esse processo ocorre devido ao aporte excessivo de nutrientes tais como fósforo e nitrogênio, oriundos principalmente do fosfato e nitrato, que provoca o crescimento. Não consegui, gente. Não deu. Ó, perdão, vale a brincadeira só para dar uma risadinha, tá? A poluição das águas superficiais por meio de eutrofização artificial é um problema recorrente em lagos e reservatórios. Esse processo ocorre devido ao aporte excessivo de nutrientes, tais como o fósforo e o nitrogênio, oriundos principalmente do fosfato. Tudo isso aqui, ó, é chamado fosfato. Vocês vão aprender mais para frente com o teacher Elvis que isso daqui é chamado de fosfato e que isso daqui é chamado de nitrato. Vocês vão aprender com o teacher Elvis por que o nome é nitrato, tá bom? E por incrível que parível, eu sou o teacher Elvis. Oi, Danilo? Hã? Não entendi. Vamos lá, gente, não estou entendendo nada que o Danilo está falando. Vamos lá, continuando, vai. Através do fosfato e do nitrato, que provoca o crescimento descontrolado de algas. Gera-se, então, uma biomassa maior que aquela que o sistema poderia naturalmente controlar. Gente, ó, o texto aqui é mais uma informação, tá? Aí você termina de ler aí, que legal. Na página 210, eles fornecem uma tabelinha aqui para vocês, tá? Com o número atômico e assim por diante. Em relação aos ânions responsáveis, esse cara aqui é um ânion negativo, tudo isso aqui é um ânion. Galera, tudo isso daqui junto tem a carga
3 menos. Tudo isso aqui junto tem uma carguinha menos. Eu tenho 2 ânions aqui. Em relação aos ânions responsáveis por fornecer os nutrientes que promovem a eutrofização artificial, é correto afirmar que, letra A, fosfato, esse cara é o fosfato. Ao se ligar com um metal alcalino, metal alcalino tem carguinha a mais. O fosfato inteiro, todo o fosfato tem carguinha 3 menos. Esse 3 do fosfato desce no metal, o 1 do metal desce no fosfato, formando o seguinte composto iônico, M3PO4, 1. Fosfato, ao ligar-se com metal alcalino, poderá formar um composto iônico de forma molecular unitária, M3PO4? Sim. Ô teacher, mas aqui no livro está escrito M3PO4 entre parênteses. Como o número 1 que está aqui embaixo, tanto faz. É um composto iônico? Sim, porque tem um cátion se ligando a um ânion. Então a alternativa A é a correta dessa questão. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras? Vamos ler as outras. Vamos. Letra B. Elemento químico comum desses 2 ânions. Quem que é o elemento químico comum nos 2 ânions? É o oxigênio. O elemento químico dos 2 ânions possui 8 prótons? Sim, porque o oxigênio tem número atômico 8. Está na tabela. E 2 camadas eletrônicas totalmente preenchidas. 1s2, 2s2, 2p4. Gente, as 2 camadas estão totalmente preenchidas? Não, porque aqui caberia 6 elétrons e só tem 4. Então a letra B está errada. Letra C. Nitrato e fosfato são espécies químicas formadas por elementos representativos do 5º e do 6º período. Galera, é o seguinte. Se você fizer a distribuição eletrônica do fósforo, do oxigênio, do nitrogênio, oxigênio, você vai verificar que tanto o oxigênio e o nitrogênio estão no 2º período da tabela periódica. Como é que eu sei disso, professor? Porque eles terminam a distribuição com o número 2 grandão. O fósforo, ele está no 3º período, ele está logo abaixo do nitrogênio. Porque ele vai terminar com 3 alguma coisa. Tá bom? Então a letra C também está falsa. Letra D. Nitrato, ao se ligar ao elemento do 3º período, cuja espécie mais estável é um cátion bivalente, forma o. A letra D eu vou fazer aqui em cima. Letra D. Olha, ele vai se ligar com um cátion bivalente. O metal que forma um cátion bivalente tem carga 2+. O nitrato, NO3-. O 2 do metal desce no nitrato, o 1 do nitrato desce no metal, formando um composto MnO3, Não é isso que está descrito aí. Então, realmente, a letra A é a certa da questão 7. Ó que loucura! Gente, retornamos então. Olha aqui, ó, vamos continuar? Ô, pessoal, só lembrando vocês, tarefinha, página 194, do 1 ao 15, tá? Esse do 1 ao 15 aqui é quando fecha a unidade. Então, vocês vão resolver exercícios de propriedades periódicas. Eu estou resolvendo aqui de ligações iônicas e vocês vão revisar propriedades periódicas, tá? Que é muito importante. Vamos continuar então, questão 8. A questão 8, ela tem algumas coisinhas diferentes, então eu faço questão de fazer com vocês. Ó, UFSC 2017, Jogos Olímpicos Rio 2016. O que é o pó que os ginastas passam nas mãos antes da competição? Então, gente, ó, você sabe o seguinte, o ginasta tem aquelas provas de ginástica rítmica lá e tal, das barras, a mão soa, ainda imagina o cara nervoso lá, então coloca aquele pó, não é que aquele pó vai fazer com que a mão não soe mais, não, é tipo um talco, ele vai absorver a umidade da mão, que é o suor, tá? Então ele absorve, ele retém a umidade. Vamos lá,
O pó branco utilizado pelos atletas nas mãos e pés em competições de ginástica artística é comumente conhecido como pó de magnésio. Esse pó é, na realidade, carbonato de magnésio. É o MgCO3, carbonato de magnésio, que possui ação antiumectante, utilizado para diminuir a sensação escorregadia durante as acrobacias. O pó atua absorvendo o suor e diminuindo os riscos de o ginasta cair e se machucar. Sem a utilização do pó de magnésio, o risco de lesões seria maior. Por apenas os atletas o risco seria maior, mas apenas os atletas utilizam, já que o pó desidrata a pele e pode causar manchas. Tá bom? Vamos lá. Sobre o assunto, é correto afirmar que 01. Vamos lá então, gente. 01. O contato do carbonato de magnésio com o suor produzido nas mãos de um ginasta resulta na produção de íons Mg2- e CO3 2+. Galera, Mg2-, CO3 2+, gente, é o seguinte, ó. Sempre o primeiro é o cátion. O que vem depois é o ânion. Professor, aqui não está escrito embaixo o número 2, e aqui embaixo também não está escrito esse número 2. Mas eu sei que o magnésio é da família 2A. Ele tem que ter carga 2+. Se esse 2 desce, alguma coisa tinha que descer aqui para poder equivaler. Significa que a carga do carbonato também é 2-. Quando o 2 do magnésio desce, o 2 do carbonato desce, 2 e 2, eu falei para vocês que tem que simplificar. Então, o que eu estou querendo dizer? Aí, no livro de vocês, o carbonato de magnésio é escrito assim, MgCO3. Por que não é escrito M2CO3 2? Porque o número 2 e o número 2 se equivalem. Ou seja, primeiro vem o cátion positivo, 2+. Depois vem o ânion negativo, 2-. Aqui no livro está escrito o contrário. Está negativo no magnésio e positivo no carbonato. Então a 01 está falsa. 02, opa, está falsa. Vamos colocar o tristinho. Está falsa. 02, partiu. A 02 diz assim: na forma de íons Mg2+, na forma de íons Mg2+, o magnésio possui 10 elétrons distribuídos em 2 níveis eletrônicos. Galera, o magnésio normal tem número atômico 12, tá? Se ele tem número atômico 12, esse cara tem 12 elétrons. Só que como nós sabemos que ele está na família 2A, no grupo 2, metais alcalinos terrosos, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Perdendo os 2 elétrons na camada de valência, ele fica 2+, e ele não tem mais 12 elétrons. Ele sim tem 10 elétrons. Então vamos ler de novo? Na forma de íons magnésio 2+, o magnésio possui 10 elétrons distribuídos em 2 níveis eletrônicos. Vamos distribuir 1s2, 2s2, 2p6. 2 níveis eletrônicos e a 02 está totalmente correta. Vamos para a 04. Lembrando, gente, que isso daqui é uma questão somatória. Na questão somatória, se tem... Eu estou falando de UEM e de UEPG, tá? Se tem 3 corretas e você marca as 3 corretas, você ganha a questão total, inteira. Você gabaritou a questão. Se tem 3 corretas e você marcou 2, você ganha a pontuação parcial. Se tem 3 corretas e você marcou 1 errada, você zerou a questão inteira, tá bom? Vamos aqui para a 04. Ou seja, ficou em dúvida, não marca. 04. O magnésio é classificado como um metal de transição? Não, o magnésio ele está na família 2A. Ele está no grupo 2 da tabela periódica. Ele é um metal alcalino terroso. Se ele está na família 2A, ele é um elemento, ele é um metal representativo. Beleza? Então a 04, ela está falsa, porque ele falou que é um metal de transição.
Galera, não é porque você está em casa que você tem que deixar de levar a sério, tá bom? Leva muito a sério, resolve os exercícios com máxima dedicação. Perfeito. Veja que nesses exercícios está envolvendo tudo o que a gente aprendeu até agora. 0,8. Olha que loucura. O magnésio na forma reduzida não conduz eletricidade. Magnésio na forma reduzida. Ele colocou um 0 aqui em cima. Se ele colocou um 0 aqui em cima, é a mesma coisa que tivesse colocado nada. É só o magnésio. Esse magnésio nessa forma, ele está na forma metálica. Magnésio na forma metálica. Todo metal metálico, ele é sólido. E o metal sólido conduz eletricidade. 0,4. 0,8 ele falou o seguinte, que o magnésio não conduz eletricidade. Falso, galera. Muito falso. 16. A ligação entre os íons magnésio, entre o íon magnésio e o íon carbonato possui elevado caráter covalente? Não, ele possui elevado caráter iônico. Teacher, eu não sei o que é esse negócio de covalente. Nós ainda não aprendemos ligações covalentes. Nós vamos aprender isso nos próximos capítulos. Vamos lá, 32. Ao espalhar 8,43 gramas de carbonato de magnésio nas mãos, o ginasta estará utilizando 0,1 mol de magnésio e 0,1 mol de carbonato. Essa questão, eu nem vou fazer ela aqui embaixo, vou fazer ela aqui em cima. A 32. A 32 está falando de número de mols. Para quem foi meu aluno, para quem foi aluno alfa no 9º ano, vocês aprenderam comigo um pouquinho de mol. E vocês vão aprender com a Teacher Milena muito sobre mol esse ano. Tá bom? Eu vou resolver essa alternativa aqui. Eu não estou garantindo que todos vão entender, porque vocês ainda não aprenderam mol. Tá bom? Mas vocês vão aprender isso no futuro. Ó, a nossa substância é o carbonato de magnésio. Tá bom? Eu consigo calcular a massa do carbonato de magnésio. Eu vou lá na tabela periódica e vejo a massa do magnésio. Cada magnésio é 24,3. Gente, um átomo de magnésio pesa 24,3 unidades de massa atômica. Só que quando eu juntar 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de magnésio, eu falo que eu tenho 1 mol de magnésio. E 1 mol de magnésio pesa 24,3 gramas. 1 mol de carbono é 12 gramas. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. E 16 vezes 3 dá aqui pra gente 48. Isso, 48 gramas. Então, se eu somar todos esses valores, eu sei então que 1 mol de carbonato de magnésio possui ao total 84,3 gramas. 1 mol de carbonato de magnésio, somando tudo isso, somando o 12, o 24,3, o 48, dá 84,3. Tá? Só que o exercício, aqui ele está falando o seguinte, que ele espalhou apenas 8,43 gramas. Gente, se 1 mol é 84,3, regrinha de 3. 8,43 é X. Faz a regrinha de 3, você vai verificar que esse X é igual a 0,1 mol de carbonato de magnésio. Beleza? Só que, se eu pego o carbonato de magnésio e eu vou abrir ele, eu consigo abrir ele em 1 Mg2+, tá? E 1 CO3, 2-.
Tá bom? Talvez isso aqui é um pouco avançado para vocês neste momento, mas vai acompanhando comigo. Significa que 1 mol de carbonato de magnésio abre em 1 mol de Mg2+, e 1 mol de carbonato. Gente, só que eu acabei de fazer a conta, eu não tenho 1 mol de Mg. Tá? Só para salientar, olha o que está escrito aqui, 1. Significa que 1 mol desse cara abre em 1 mol desse cara, que abre em 1 mol desse cara. Eu falo para vocês que a proporção é 1 para 1 para 1. Só que eu acabei de fazer a conta e eu descobri que eu não tenho 1 mol de carbonato de magnésio. Eu tenho apenas 0,1 mol de carbonato de magnésio. Quantos mols será? Quantos mols serão produzidos dos outros dois carinhas? Galera, se é 1 para 1 para 1, é 0,1 desse, é 0,1 mol de magnésio, é 0,1 mol de carbonato. Vamos ler? 32. Ao espalhar 8,43 gramas de carbonato, o ginasta estará utilizando 0,1 mol de magnésio e 0,1 mol de carbonato. Totalmente correto. Sorrisão, super, mega, ultra power feliz. A 32 está correta. Beleza? Ótimo. Lembrando que isso aqui talvez é um pouco avançado para vocês, mas já é interessante. Você já vai aprendendo, porque você é aluno alfa. Você já tem a oportunidade de aprender algo diferente. Vamos lá. Existem 243 gramas em 10 mol de carbonato de magnésio. Existem 243 gramas, 243 gramas de magnésio. Existem 243 gramas de magnésio em 10 mols de carbonato de magnésio? Olha o que o exercício está perguntando. Eu posso falar que dentro de 10 mols de carbonato de magnésio existem 243 gramas só de magnésio? Vamos lá? Gente, pelas minhas contas, eu sei que 1 mol de MgCO3 é capaz de produzir quantos mols só de magnésio? 1 mol de magnésio. Ou seja, é 1 para 1. E se eu tenho 10 mols de carbonato de magnésio, quantos mols só de magnésio eu tenho? 10. Gente, eu acabei de mostrar para vocês que 1 mol de magnésio é 24,3. Então, 1 mol de magnésio tem a massa 24,3 gramas. Só que eu não tenho 1 mol, o exercício está pedindo 10. Pronto, está montada a regrinha de 3. 1 vezes x, x. 10 vezes 24,3, x é igual a 243 gramas de magnésio 2+. Olha que loucura! Olha que loucura! Significa que a 64 também está correta. A 64 também está correta. Então, qual é a nossa soma? A nossa soma de todas as certas, a 0,2 está correta, mais a 32, que também está correta, mais 64, que também está correta, significa que a nossa soma é igual a 98. Significa que lá no gabarito da prova, você teria lá o número 9 nas dezenas e teria o número 8 na unidade. É assim que você marca o gabarito. Na verdade, você marca ele bem bonitinho, né? Beleza, gente? Essa foi, então, a questão 8. Vamos para a questão 9? Nossa, teacher, como essa questão 8 foi difícil, foi grande. Mas é assim mesmo, galera. Você vai aprendendo, tá? A questão 9, também na página 210, fala que tem um joguinho, tá? Tem um joguinho onde as pessoas podem escolher os elementos da tabela periódica. Aí ele pergunta, a ligação química que ocorre
na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro. Júlia e Pedro. Ele está perguntando o seguinte: qual é o tipo de ligação que vai ocorrer e qual é a fórmula? A Júlia escolheu o cálcio, que tem número atômico 20. O Pedro escolheu o cloro, que tem número atômico 17. Ô, teacher, como que eu vou saber qual é a ligação? Bom, gente, você teria que fazer a distribuição do cálcio, a distribuição eletrônica do cloro, verificar quantos elétrons tem na camada de valência, quem tem que perder elétron, quem tem que ganhar. Mas você é meu aluno. Você sabe que o cálcio está na família 2A, então a carga dele fica 2+. E você sabe que o cloro é um halogênio, está na família 7A. Se o cálcio está na 2A, perde 2 elétrons, fica 2+. O cloro que está na 7A, tem 7 elétrons, ganha 1. Ou, gente, desce o número 2 no cloro, desce o número 1 no cálcio. Qual é a fórmula, então? CaCl2. Tá bom? Gente, enquanto um é metal, cátion, outro é ametal, ânion, significa que nós temos aqui um composto iônico. A ligação é iônica. Então vamos lá. Letra A, ligação iônica, perfeito. A fórmula do composto é CaCl. Letter B, iônica, perfeito. E a fórmula do composto é CaCl2, top. Letra C, D e E está falando de covalente. A gente nem aprendeu ainda o que é ligação covalente. Embora eu sei que alguns de vocês sabem que a ligação covalente é o compartilhamento. Mas vamos lá. Tranquilo? Questão 10. Questão 10. Gente, a questão 10 também traz um enunciado muito grande. Eu vou pedir para você ler aí com calma, tá bom? Vou dar um tempinho para você ler. Aí no meio do enunciado, ele cita 3 substâncias importantes. As 3 substâncias citadas no texto: cloreto de potássio, KCl, sulfato de amônio, NH4, 2, SO4. Esse é o sulfato de amônio. E nitrato de potássio. Nitrato de potássio. O que eu posso dizer? Eles são compostos iônicos? Galera, a letra A já está certa, tá? Eles são compostos iônicos. Ó, o K é um metal. O Cl é ametal. O NH4, por mais que NH, nitrogênio, é ametal, hidrogênio, hidrogênio. Gente, o NH4, esse cara, ele é positivo, tá? Ele é um cátion. Lembra disso, por favor? NH4 não é metal, mas é um cátion. Ele é chamado de amônio. O NH3 é amônia, o NH4 é um amônio. Ele é um cátion. Grava isso, por favor. E o K, potássio, também é metal e o resto é ametal. A letra A está certa, eles são compostos iônicos, beleza? Gente, para sobrar uma tarefinha para vocês sobre ligações iônicas, além daqueles 11 ao 15, que é a propriedade periódica para você revisar, eu vou pedir para você fazer como tarefa também a questão 11, 12, 13, 14. São 4 exercícios e o superação 5. Na sua tarefinha também. Gerando dúvida, você pode perguntar para mim no fórum. Então, eu não vou resolver todos, porque é muito simples eu resolver todos. Eu vou deixar esses 5 últimos para você tentar resolver também como tarefa. Beleza, gente? Entra no fórum, vem tirar dúvida com a gente. Tem eu, professor de Química, tem outros professores de Química também, tem a teacher Milena lá para te ajudar. Beijo para vocês, um grande abraço e até mais.